Jeremias, capítulo 29, os versos 11 e 12. Vamos ver até o 14, parte A. Jeremias 29, do versículo 11 ao 14, parte A. Nosso tema vai ser propósito, tá? Propósito. Vocês acharam? Diz o texto: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Obrigado, Senhor, por esta palavra que foi lida, e com a ajuda do Espírito Santo ela será elucidada, explanada, e para tanto nós nos submetemos à pessoa do Espírito Santo. Esta igreja é uma igreja controlada, dirigida pelo Espírito Santo, e nós não queremos nenhum outro tipo de direção que não seja do Senhor. Obrigado, porque o Senhor tem me chamado com um propósito. Nós estamos aqui em atenção ao teu chamado. Fala com a gente, Senhor. Assim nos dê da tua sabedoria, da tua graça e da tua unção, para que eu me faça entendido. E por conta desta palavra que será pregada, que a tua presença seja intensificada para a glória do nome de Jesus, eu oro. Amém. Você pode dizer para o seu irmão: Deus tem uma palavra poderosa para nós. Nós temos aqui não só uma leitura, mas também um tema denominado propósito. Esse tema Deus colocou desde o início da semana no meu coração, e eu vinha recebendo essa palavra. O pastor Daniel pregou aqui na quarta-feira, e Deus não só acrescentou aquilo que ele já havia posto no meu coração. Chegando ali nesse congresso de 3 dias, o foco era propósito, e nós queremos nesta noite colocar essa mensagem para os irmãos, acreditando que se Deus nos chamou, aliás, se Deus nos chamou, é porque o chamado, o propósito precede o chamado. Diga para o seu irmão: o propósito precede o chamado. Não adianta nada a gente ter uma visão se a gente não tiver um propósito de como realizar. E nesse momento, Deus, Ele se volta para nós, se volta para o povo de Deus. E eu sempre falo que quando a gente prega mensagens que estão no Antigo Testamento, a gente tem o Antigo e o Novo Testamento. E nós sabemos que o Novo Testamento, ele não cancela os princípios de Deus. E assim como Deus falou a Israel, Deus está falando conosco nesta noite. Quantos dizem amém? Amém. Deus está falando conosco, porque o desejo de Deus, ou os pensamentos de Deus, são para nos levar a viver aquilo que Ele na verdade tem colocado no coração dele, tem sonhado em relação a cada um de nós. Ele está dizendo: eu nem sei que pensamentos tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então nós podemos ver nesse momento, quando nós falamos de propósito de Deus, é algo que Ele estabeleceu para nós. Mas essa semana, como eu disse, desde a segunda-feira, quando o Espírito Santo colocou esse tema, ele falava para mim que o propósito, ele é uma via de mão dupla. Você diz amém? Entendamos uma coisa, o versículo 11, Deus estabelece, diz para nós o que Ele pensa a nosso respeito, o que Ele está disposto a fazer por nós. E nesse momento aqui,
O Senhor, Ele trabalha a paz como um veículo também de nós chegarmos aonde? Aos fins. Ou seja, a paz seria o meio. O próprio Jesus nos falou acerca disso, que a paz de Cristo no nosso coração deve ser o quê? O árbitro da nossa decisão. Como é que eu vou viver um propósito, ou receber um propósito que Deus tem para mim, né? Se quando o propósito vem, não há paz no meu coração. É impossível Deus te revelar um propósito e o propósito não vir acompanhado de paz. Diga, os propósitos de Deus vêm acompanhados de paz, porque se não houver paz, o propósito é de Deus. Estão comigo? Ele fala para a gente no verso 11: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, para vos dar um futuro e uma esperança. A minha versão está diferente, né? Ou para vos dar um fim que esperais. Todos nós temos sonhos, temos projetos, sabemos o que queremos. A gente sabe, enquanto homens, nós trabalhamos dentro desses enfoques aí, né? Planos, projetos, o que eu preciso fazer, o que eu devo fazer, o momento certo. Mas quando nós falamos acerca dos propósitos de Deus, eles precisam sobrepor os nossos propósitos. Eu vou chegar nesse propósito de via de mão dupla, né? Aonde eu recebo um propósito de Deus, eu vou me adequar a esse propósito e responder na mesma proporção que Deus, na verdade, age em relação a mim. Nós sabemos que existe um propósito que eu vou denominar, que é um propósito intrapessoal. É quando eu estabeleço por mim mesmo um propósito para eu melhorar. Eu estabeleço um propósito de buscar mais a Deus, de confiar mais em Deus. A nossa pastora Jéssica, ela estava falando de uma palavra que foi liberada. Irmãos, durante todo esse culto, e Deus vai continuar fazendo, a palavra está sendo liberada, segredos e senhas estão sendo distribuídas. Quando você recebe uma palavra, você diz assim: eu tomo posse dessa palavra e vou viver, está selado no céu, porque você move o céu através da fé, e você sabe que se Deus te trouxe, é porque Deus vai te falar durante 2 horas, é o tempo desse culto. Bota a mão no ombro do teu irmão e diz assim: olha, fique ligado, porque Deus está te falando desde 7 da noite. Aleluia! Mas ele está falando, eu não sabia. Conversa ninguém comigo. Então o propósito intrapessoal é aquele propósito que eu estabeleço por mim mesmo. É aquele propósito que você estabelece, vai fazer um concurso, você vai estudar. Nós temos aí um professor de matemática, Luiz, abriu aqui o concurso na prefeitura, ele divulgou aqui: olha, está aberto aqui concurso na prefeitura, quem quiser estudar um reforço de matemática, eu vou dar de graça. E a gente, não sei, ele falou para mim que a frequência aumentou, né? Então você estabelece um propósito consigo mesmo. Esse é um propósito que nós estabelecemos. Esse propósito é intrapessoal. É quando eu me autoavalio e digo: olha, do jeito que está, não está bom. Você quer ver uma coisa? Agora eu vou entrar no campo da visão que Deus me deu. Está ligado? Vocês estão ainda aí? Amém. Durante o momento do louvor, Deus me deu uma visão. Eu via um carro com rodas grandes. Era muito característico aqueles carros do tempo de Israel, rodas enormes. Mas Deus me mostrava, hoje, tá, irmãos, aqui durante o culto, Deus me mostrava que as rodas estavam enterradas.
E eu queria ver por que aquelas rodas estavam emperradas. Ele mostrava que misturado com a graxa havia areia, terra. E aquelas rodas não conseguiam andar, nem produzir na proporção que você esperava, ou que se esperasse que rodas maiores, né, elas vão andar de uma forma veloz se não houver nenhum embaraço. E Deus dizia para mim que muitas das vezes a nossa vida espiritual está como essas rodas. Elas são grandes, são enormes. Nós poderíamos estar numa certa velocidade, mas a gente não sabe por que a gente não está produzindo na proporção que deveríamos. Então, haviam graxa com terras, areias. Se não houvesse areia, aquelas rodas não teriam nenhum impedimento. Vocês estão comigo? E eu ficava olhando, e o Senhor dizia assim para mim: há uma necessidade de se remover a terra com a graxa, porque elas estão misturadas. E aí aquelas rodas paravam e começavam-se a remover aquelas terras com graxa. E quando aquelas terras, aquela engrenagem ficava totalmente livre daquelas graxas com terra, descia do céu um óleo fresco que lubrificava. Era tipo o interior, aquelas rolimãs, é isso mesmo, aquelas rolimãs, aquelas rodas de rolimãs, e elas ficavam totalmente lubrificadas, e elas agora andavam numa velocidade. Eu quero dizer para você que Deus te trouxe nesta noite para arrancar essas graxas com terra, porque assim diz o Senhor: vai descer um óleo fresco do céu. E se a tua vida espiritual não está bem, você sabe que não está bem, Deus fará vir sobre a tua vida um óleo novo. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Eu sempre falo, e vou ser arrebatado com esse pensamento. Ser arrebatado é bom, né, irmãos? Que a obra de Deus é feita por revelação. Eu poderia tão somente pregar o que Deus colocou no meu coração desde segunda, mas o que Deus nos acrescentou hoje? Que de alguma forma, em algum momento do nosso culto, ele não teve a velocidade que deveria. Ele não avançou na proporção para o qual Deus nos reuniu, porque quando Deus nos reuniu com um propósito. Diga comigo: Deus me trouxe com um propósito. Eu estou aqui porque o propósito de Deus foi me trazer, porque Deus queria falar comigo, e Ele já começou a falar e eu comecei a entender. Você não tem ideia que se não houver um propósito de Deus em nos trazer, nenhum de nós conseguiríamos chegar. Por mais que você esteja bem intencionado, você não consegue se Deus não te trouxer. Nós estamos numa batalha, e nós precisamos entender que estamos aqui não é porque hoje é domingo à noite, mas porque o propósito de Deus sobrepôs a qualquer outra batalha ou guerra que nós poderíamos enfrentar, porque se houvesse tantas outras batalhas, mesmo assim nós estaríamos aqui, porque o que se está estabelecendo nesta noite não é o propósito de vir, mas o propósito de Deus nos trazer. Aleluia! Eu pensei que vocês iam aplaudir o Senhor. Vocês querem ver uma coisa? Aí Deus me levou lá para Eclesiastes 10:10. Interessante a palavra quando é revelada. Você pensa que o esboço já está pronto, e a gente precisa entender que o ponto final é de quem? É do Senhor. Eu queria que vocês lessem comigo. Vamos lá. Se estiver embotado é sem fio. Diga comigo: embotado é sem fio. Se estiver sem fio o ferro, e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força, mas a sabedoria é proveitosa para dar o que? Prosperidade.
Sabe o que acontece, irmãos? Você tem um propósito, aí eu vou, todo pregador pentecostal faz esses acréscimos. Eu vou colocar propósito com filho. Você tem um propósito, e vamos chamar que esse propósito seja um machado, mas ele está embotado, sem filho. O que vai acontecer? Você não vai conseguir viver o propósito na íntegra, por quê? Porque você vai ter que colocar mais força, vai levar mais tempo, e se você não se aperceber, você vai trabalhar anos a fio, sem produzir o propósito para o qual Deus te levantou. Então, diga comigo, não basta ter um propósito, eu tenho que conferir o fim do propósito. Olha que coisa revelada. Senão a gente gasta força, senão a gente fica anos a fio dizendo, não, mas aí por que você está aí, meu irmão? Estou aqui com um propósito, isso aí é de Deus. Mas irmão, você está aí há quanto tempo? O que está acontecendo? Vai verificar. Deus te deu um propósito, Ele te revelou um propósito. Agora eu vou falar do propósito não mais intrapessoal, mas esse propósito de mão dupla, que é quando você recebe o propósito, quando Deus diz, eu bem sei que pensamentos têm acerca de vós, pensamentos de paz meio, para vos dar o fim que esperais, o fim que nós esperamos. Aí o verso 12, ele diz, então invocareis. Aí começa nós entrarmos, sim ou não? Eu recebo o propósito de Deus, a revelação de que daquilo que Deus tem para fazer na minha vida, e agora eu vou invocar a Deus para conhecer as minúcias, os detalhes, pormenores desse propósito. Então me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Quando Deus revelou ao pai de Samuel, o nascimento do menino, ele seria nazireu de Deus, e o anjo disse para ele, Gabriel, olha, o menino será nazireu de Deus desde no ventre de sua mãe, não poderá passar sobre a cabeça dele navalha, e ele não pode beber nenhum tipo de bebida forte. Foi estabelecido ali para Sansão o segredo, o propósito para o qual ele nasceu. E cabia aos pais, recebendo a revelação do propósito de Deus para a vida de Sansão, educar, orientar, direcionar, e assim foi feito. Mas em dado momento da história de Sansão, ele desdenhou do propósito de Deus. O que aconteceu com Sansão? O seu filho, o seu machado, o propósito foi perdendo o filho, foi ficando embotado. Ou seja, vocês estão ainda aí? Você pode dizer para o seu irmão, os propósitos de Deus serão realizados na minha, na sua vida, e Deus tem pressa. O que Deus quer fazer na sua vida não vai levar muito tempo. Se levar muito tempo, diga, não dependeu de Deus. Você perdeu o filho, mas se você não perder o filho, irmão, pode esperar. O que há de vir virá e não tardará. Porque o que Deus quer fazer são coisas grandes e firmes que nós ainda não sabemos. Então invocareis, ireis e orareis a mim, eu vos ouvirei, verso 13. Buscar-me-eis, é buscar. Nós ouvimos acerca de propósito. Eu acredito piamente, eu falo isso diante de Deus e também debaixo do sangue de Jesus, como eu entendo. Há 20 anos atrás, quando cheguei em Itaipuaçu, que eu peguei um ônibus em Niterói, nunca tinha vindo em Itaipuaçu, eu peguei o 126,
E eu perguntei lá em Inoã, sem saber que era Inoã, terra de estranho para mim, né? Falei, moço, eu quero ir para a rua 34 com 22. Sim, ainda está muito longe um pouco. Pensei, está longe. Quando chegou na 100, eu perguntei, moço, e o senhor já passou? São o sangue do Cordeiro. O diabo às vezes se levanta para impedir o propósito que Deus tem na sua vida. Chegou na 126. Aí eu falei, moço, então eu vou voltar em cima, moço, senta aí que agora eu vou tomar meu café. Pegou lá o garrafa de café dele, o biscoito de pano e cracker, e falou assim, só fica tranquilo aí que eu vou tomar meu café só vai ser daqui a 20 minutos. Entrou uma mosquitada arrebatadora. Eu falei, moço, o que está acontecendo? Isso, eu tenho que acostumar, o senhor nunca veio aqui não. Aí o 126 não vinha aqui pela 34, ele subia aqui, ele parou o outro falou, esse senhor aqui está indo para lá, dá uma carona para ele, só passa pela frente. Quando eu desci na 34 para ir para minha casa andando, eu ouvi Deus dizer assim para mim, eu te trouxe para essa terra com um propósito. Amém. Amém. Eu queria que você dissesse comigo assim, desde que eu nasci, eu só nasci porque Deus tem um propósito. Se Deus não tivesse um propósito, você não teria nascido. Está comigo? Por causa do propósito, Deus te faz uma chamada. A chamada não vem primeiro do que o propósito. Primeiro Deus tem um propósito, por conta do propósito Ele faz a chamada. E depois da chamada tem a aceitação. É ouvir, entender para atender o chamado de Deus. Isso se chama propósito. E às vezes a gente passa muito tempo, tipo assim, a gente vem numa igreja evangélica. É muito comum a gente fazer apelo para as pessoas aceitarem Jesus. Ah, não vou na igreja evangélica não, porque eles fazem apelo. Por que a gente faz o apelo para as pessoas aceitarem Jesus? Porque o propósito de Deus ainda está em aberto. Enquanto não houver uma aceitação, é um contrato bilateral. O aceitante é você. Deus não vai te impor um propósito ou um contrato, um entendimento contratual, se você não aceitar. É muito comum na internet, quando alguém propõe alguma coisa, aí você dá o ok, não, você tem que botar ali, entendi e aceitei. Não bota aquele xizinho para ver se você consegue prosperar ali na internet. Vai bater, meu Deus, mas às vezes a gente, brasileiro, é uma benção. A gente quer liberar alguma coisa, está dizendo assim, tem que dizer que eu entendeu, porque você é o aceitante. Enfim, você tem que cuidar das coisas, né? Enfim, Deus, Ele não vai te impor nada. Existem pessoas que nascem, crescem, reproduzem e morrem, passam pela terra e não conseguem viver o propósito de Deus. Acredita nisso? Porque para se viver o projeto de Deus, o propósito, tem que haver o quê? Aceitação. E a gente tende a isso. A gente não faz, tipo, fazendo uma proposta para que você aceite Jesus, ainda que você, meu irmão, no teu lugar, depois lá com o pessoal, né, que vai te recepcionar e dizer assim, olha, eu quero aceitar Jesus. Tem gente que fica com vergonha. Tem gente que depois do culto, pastor, eu quero aceitar Jesus. Mas existem coisas que a gente precisa dizer que está havendo uma aceitação. A aceitação tem que se tornar o quê? Pública. Senão, né? Não vai. É a mesma coisa o casamento. O casamento, ele só tem validade quando as partes dizem sim. Sabia disso? Fiquei preocupado com uma vez que eu fui no casamento, não foi perguntado a ambos. Falei, meu Deus, não teve um sim. Depois
Depois que você vai estudar direito, você vai ver que o sim, ele é de suma importância, né, pastor? O sim. Então, casados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas ela não disse sim nem ele, mas estavam ali sim, estavam ali. Mas precisava se dizer o quê? Sim. Tudo bem, pode entregar lá esse material de construção lá em casa, que eu te pago no final do mês. O cara chega com a nota e ele pede assim, assina aqui. Você diz assim, não vou assinar não, então eu vou pegar o material de volta. Não, mas eu pedi você... Não. Essas coisas que a gente lida no mundo comum, no mundo dos homens, na área secular, elas são muito semelhantes. Porque como a gente vai lidar com todas essas características humanísticas, se não houver um ensinamento? Quem nos ensinou acerca dessas leis e de como a gente lida com as coisas? Deus. Vocês estão comigo? Deus. Quando Deus estabeleceu as leis, Êxodo capítulo 20, que os povos começaram a entender que Israel era a sociedade mais organizada porque haviam leis. Leis aonde eram reivindicados ou eram implementados, né, uma visão contratual para que as partes pudessem viver harmonicamente. Então, quando Deus começou a estabelecer essas leis, foi para que os homens pudessem entender o seguinte: o meu direito termina quando o seu começa. Sim ou não? Amém. Mas vamos voltar para cá. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, quando houver um entendimento. E tem de crente antigo que já perdeu o fio da navalha. O fio da navalha é forte, né? Olha só, se a gente não cuidar, a religiosidade nos cega. E a gente precisa avaliar. Entendeu? Deus me revela um propósito, e agora eu vou buscar saber nos detalhes o que eu tenho que fazer. Aí Deus me dá as diretrizes. Você tem que fazer assim, 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 tudo bem. Eu entendi. Agora, cabe a mim estabelecer em cima não, sob, debaixo do propósito de Deus, o meu propósito em relação a Ele. Ou seja, é uma reação em função da ação de Deus. Qual é a ação de Deus? Eu bem sei que pensamento tem a seu respeito. Eu vou te dar paz para que você chegue aos fins. Agora eu estabeleço o meu propósito em relação ao que foi revelado a mim. Eu digo, sim, Senhor, eu te buscarei. Te buscarei com o meu entendimento, com o meu coração, com a força da minha alma, porque Tu és o meu Deus, Tu morreu na cruz por mim. Eu sei que o Senhor tem planos abençoadores por mim. Não deixa, Senhor, que o fio do propósito do Senhor venha ser encotado. Pessoas perdendo o fio do corte. O apóstolo que estava hoje pela manhã, ele estava dizendo sobre isso. Nós estamos na era onde as pessoas estão se formando em coach, estão pregando mensagens produzidas em laboratórios. O que eles fazem? Usam a neurolinguística. Eles sabem o que fazer para você dar glória e aleluia. Eles também sabem o que fazer para você ficar quietinho. Não se lê mais a palavra, não se busca mais a revelação, porque a palavra de Deus é uma palavra rema. Ela só é revelada a quem busca. E
vou dizer uma coisa para você: além de buscar Deus, tem que querer o quê? Revelar. E serei achado de vós. Não adianta o homem querer achar Deus se Deus não se deixar achar. Aleluia. Aleluia. Você pode dizer comigo: eu posso apalpar o mover de Deus nesse lugar, porque Deus está se deixando o quê? Achar. Sabe por quê? Os homens estão perdendo os seus filhos espirituais. Sobe na tribuna e diz assim: o que eu tenho de tempo de crente é o suficiente. Vou pregar uma mensagem mais ou menos, vou levar o povo a dizer glória a Deus e aleluia, o pessoal vai bater nas minhas costas e eu vou embora. Isso não vale para o pastor de ovelha. Isso vale para quem? Para quem está rodando aí, ó. E o apóstolo estava falando isso hoje. Não se tem tempo com oração, não se tem tempo com leitura, não se tem tempo com a revelação, porque isso gasta tempo, sim ou não? As pessoas não querem mais gastar tempo com Deus. E são convidadas para pregar o que se o fio está embotado sem corte? Vai cortar o quê? Deus nos chamou, irmãos, para conhecer o caráter dele, para conhecer o propósito para o qual nós nascemos, para saber se o nosso fio está sem fio, está embotado, o nosso machado. Eu vou transferir o machado para propósito. Propósito, ele define aonde eu quero chegar, sim ou não? O propósito define aonde eu quero chegar, mas uma coisa que é importante: o propósito que Deus tem comigo. E na proporção que eu entendi, há uma aceitação, e eu vou colocar em prática, qual é o impacto desse propósito que eu vou aplicar na minha vida, na vida da minha casa, da minha família. Jesus disse uma coisa tremenda: aquele que não deixar pai, mãe, filho, irmãos, por amor a mim, não é digno de mim. Qual o impacto da aceitação? Vocês estão comigo? Mas uma coisa é sabida: se você for firme, eles um dia vão querer aceitar o Jesus que você serve, porque eles vão dizer assim: crente verdadeiro é aquele que eu conheço. É calcular o impacto da aceitação. Eu sempre falo uma coisa: todos os homens, a Bíblia fala que Deus colocou, tem que tomar cuidado com a hora, a Bíblia fala que Deus colocou a eternidade aonde? No coração do homem, sim ou não? Por conta de Deus colocar a eternidade no coração do homem, de todos os homens, genericamente falando, todo homem anseia o quê? O céu. Mas veja bem como é um pouco descabido. Os homens querem morar com Deus no céu, mas não querem andar com Deus na terra. Uau! Não é descabido isso? Senhor, eu quero morar a eternidade contigo, então você comece a andar na terra comigo. Não, aí eu andar na terra porque eu tenho alguns propósitos, ainda eu sou muito falho, eu ainda tenho muitos vícios, eu ainda não quero compromisso. Que compromisso, meu irmão? O Deus que te criou no ventre da sua mãe te chamou. O Deus que te formou te comissionou. Não adianta. Os homens não vão ter paz se não se aplicarem os propósitos de Deus. E detalhe, não basta o propósito tem que vir com fio. Deus não vai te dar um propósito sem fio. Agora, se o fio ficar embotado, não foi Deus que botou, foi quem? Nós.
A visão se perdeu, houve uma frieza espiritual, eu fui desanimando, eu não tenho compromisso com os cultos, eu venho eventualmente, Deus me falou acerca da minha casa, Deus me falou acerca da minha família, mas um dia isso vai ser resolvido. Deus está dizendo para você que você precisa resolver hoje. Bota fio nesse propósito. Você pode dizer isso para o irmão, bota fio nesse propósito. Diga para ele, bota fio nesse propósito. Diga para ele, bota fio nesse propósito. Diga para ele, bota fio nesse propósito. Senão você vai trabalhar 10, 20, 30 anos, vai ir para o céu e o propósito? Verso 14: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Mudança de sorte. Diga comigo, mudança de sorte. Diga, Deus me trouxe com um propósito e me colocou debaixo de uma nuvem profética, um culto revelado, aonde Ele se revela a mim e diz: olha, nessa revelação eu tenho para você um propósito de te fazer bem, de mudar a tua sorte, mudar o histórico, te levar a reescrever a sua história. Vocês conseguem me entender? Diga comigo, os propósitos de Deus não trazem confusão, mas algumas vezes eu quero imprimir no meu coração que o meu propósito tem que prevalecer contra os propósitos de Deus. Quantas pessoas têm os seus propósitos e dizem que é um propósito de Deus? Se o propósito for seu e não for de Deus, qual dos dois vai prevalecer, meus irmãos? Qual o propósito vai prevalecer? Propósito de Deus. Você pode até ir viver os teus propósitos, mas as coisas não vão andar, não vão clarear, não vão acontecer, porque Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. O propósito intrapessoal é aquele que você lida com você mesmo para você buscar uma mudança, para você melhorar. É você e você. Está comigo, você e você? Vocês também estão comigo? Agora, quando há um propósito interpessoal, que é um propósito de via de mão dupla, o que acontece? Deus me revela o propósito dele e eu correspondo ao propósito para o qual eu nasci. É mais do que você estar aqui no domingo à noite. Você nasceu nesta geração com um propósito. Você pode levar anos da sua vida sem entender. Você vai passar por essa geração, talvez você vai para a eternidade sem entender. Mas isso não significa dizer que Deus, quando te trouxe, não te trouxe com um propósito, porque Deus não trabalha assim. Tudo que Deus faz, Ele tem começo e meio e fim. Tudo que tem começo, meio e fim se chama propósito. Às vezes vem uma alegria, um gozo na minha alma, eu fico rindo sozinho, chorando. Se eu olhar no espelho, eu vou me chamar de meio, que não é mais 22, né? O código mudou. Tem algumas pessoas, 22 mudou. Depois a gente fala que passou qual o quartinho. Até hoje as pessoas continuam chamando de 22, mas para quem não sabe, mudou o artigo. Sei porque eu estou falando isso. Sei. Olha só. A gente vive numa sociedade que ela tenta imprimir que a igreja é uma associação. A igreja, no campo, né, administrativo, social, ela pode ser até ser vista ou entendida como uma associação, mas a igreja é mais do que uma associação. A igreja é um organismo vivo, porque ela é o corpo de quem? De Jesus.
Você nasceu nessa geração, mas como um agente de Deus na terra. Quando você nasce, ou quando você nasceu, você foi enviado do céu para a terra com um propósito. E às vezes a gente leva tempo. Meu Deus, falar em tempo, eu tenho até que fechar aqui para parar. Leva a sério. Mas, resumindo, eu via, como vejo agora, com olhos abertos, está descendo um óleo fresco do céu, mas para que as suas rolimãs, rodas, sejam lubrificadas, tem que se remover a graxa com areia. A gente vai se envolvendo com coisas que não tem nada de Deus. A gente vai se permitindo com coisas que Deus não nos envolveu. A gente vai traçando propósitos que muitas das vezes a gente não submete a Deus, porque são propósitos legalistas, humanistas. Tipo, vocês estão sentados? Me dão mais 5 minutos? Quantos estão levantando a mão? Não vou nem falar essa neurolinguística, até assim, né? Essas coisas assim. Para de enganar a igreja. O que eu ia dizer? Viu? Vou falar bem. Está sendo gravado, né? Meus irmãos, eu vou voltar aqui, porque a gente tem que brincar com a igreja para poder dar uma... Mas eu quero encerrar dizendo o seguinte: que muitas das vezes, o que a gente faz? Né? A gente leva muito tempo para colocar em prática. E às vezes a gente pega um propósito nosso. Sim, lembrei. Um irmão chegou para mim e disse: apóstolo, eu queria que o senhor me liberasse. Por que, meu irmão? Eu vou ajudar numa igrejinha que tem 3 pessoas. Não parece bonito? Aliás, é bonito, sim ou não? É um sentimento bom, sim ou não? Mas a pergunta é o seguinte: foi Deus que mandou? O propósito passa a ser meu, e eu, movido por um sentimento de pena, eu entendo que eu preciso sair, porque aqui tem muita gente, para um lugar com poucas pessoas, porque ali eu vou ajudar. Meu irmão, o sentimento é bom, mas esse propósito tem que ter a assinatura de quem? De Deus, porque Ele é o quê? O dono da obra. É isso que eu estou dizendo. Às vezes a gente é movido por um sentimento, mas que não tem no seu cerne o quê? O propósito. Vão até me aplaudir, chorar. E seu cara, pelo amor de Deus, que sentimento. Pergunta é, meu irmão, Deus está no negócio? É Deus que está me empurrando? É Deus que está me levando? Então fica firme, porque o que há de vir virá. Porque se tem um propósito de Deus para você, Deus não vai parar nem descansar enquanto não fizer acontecer aquilo para o qual Ele te fez nascer nessa geração. Segura essa palavra que é para você, assim diz o Senhor. Vamos estar de pé.